todos muito bem-vindos ao canal da Kel Artes. Hoje vamos aprender a confeccionar esse lindo cachepô. Esse cachepô é todo feito em crochê, ele tem uma alça onde você pode estar usando para pendurar numa parede, numa janela, numa porta, num painel, onde você achar que vai ficar bonito aí para decorar o ambiente da sua casa ou do seu trabalho. Para deixar ele ainda mais charmoso, você pode estar usando esses mini vasinhos de mini suculenta que você encontra em qualquer loja de jardinagem ou supermercado. Ele fica muito bonito e se encaixa perfeitamente bem no cachepô que vamos produzir. Para produzir esse cachepô, nós vamos precisar de alguns materiais que eu já vou passar para você a lista. Mas antes, eu gostaria que vocês se inscrevessem no nosso canal, ativasse o sininho, pois assim toda vez que postarmos um vídeo novo, logo você já será notificado. Vamos aos materiais que vamos precisar? Bom, para confeccionar esse cachepô, eu usei um fio de poliéster, tá? De 5 milímetros, uma agulha número 6, um marcador de ponto, tá? Pode ser desse modelo, pode ser um fio de uma outra cor, pode ser um clipe de papel, um grampo de cabelo, o que você tiver aí para marcar o trabalho. A gente precisa de uma tesoura, uma agulha de tapeçaria, tá? Um isqueiro e uma fita métrica. Para iniciarmos, eu vou soltar aqui um pouco o meu fio, tá? Já soltei bastante aqui o meu fio, tá? Agora nós vamos iniciar o nosso trabalho. Como nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui a ponta do meu fio, olha, tá? Vou colocar ela aqui nos meus dedos, vou segurar com o meu outro dedo e dar a volta nos meus dedos, olha. Então, venho aqui, dei a volta, venho aqui novamente, prendo o meu fio junto com essa outra ponta e jogo a laçada aqui, ó, pro lado esquerdo, tá? Fiz isso, eu vou pegar a minha agulha, inserir debaixo da primeira laçada e puxar o fio que vem do rolo, ó. O fio que vem do rolo é esse aqui, tá? Vou inserir a agulha debaixo da primeira laçada e com o gancho da agulha puxar esse fio, ó. Puxei esse fio, vou ajustar ele aqui. Vou agora buscar o fio que vem do rolo novamente, ó, e passar por essa laçada que tá na minha agulha, ó, certo? Fazendo assim, deixa eu soltar aqui que enrolou. A minha laçada do ponto baixo, do anel mágico, desculpa. Agora, aqui no meu anel mágico, eu vou colocar aqui dentro 6 pontos baixos. Então, eu vou fazer 6 pontos baixos dentro desse anel mágico. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha agulha, ó, inserir dentro do anel mágico. Ai, me atrapalhei aqui. Dentro do anel mágico, buscar o fio que vem do rolo e ficar com 2 laçadas na agulha. Fiquei com 2 laçadas, vou buscar novamente o fio que vem do rolo e passar por essas 2 laçadas, olha. Fazendo assim o meu primeiro ponto baixo. Vamos de novo? Vou inserir a agulha dentro do anel mágico, buscar o fio que vem do rolo, ficar com 2 laçadas na agulha, buscar novamente o fio que vem do rolo e passar pelas 2 laçadas. O segundo ponto baixo. Novamente, insiro a agulha dentro do anel mágico, busco o fio que vem do rolo, fico com 2 laçadas, pego novamente o fio que vem do rolo e passo pelas 2 laçadas. Fiz o meu terceiro ponto baixo. Agora eu preciso fazer mais 3. Insiro a agulha novamente, ó, dentro do meu anel mágico, busco o fio que vem do rolo e busco a laçada novamente do fio que vem do rolo e passo pelas 2 alcinhas que estão na minha agulha. Fiz o meu quarto ponto baixo. Agora eu vou fazer meu quinto ponto baixo. Insiro a agulha dentro do anel mágico, busco o fio que vem do rolo, busco novamente o fio do rolo
e passo pelas duas laçadas. Mais uma vez, insiro a agulha, busco o fio do rolo e faço o meu sexto ponto. Então, aqui eu tenho 6 pontos. Como eu sei que tem 6, é só vocês olharem aí, vão ver as correntinhas, que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse anel mágico, diferente dos outros, não vou fechar ele agora, tá? Só puxo aqui um pouco o fio, para deixar ele um pouco menor aqui, essa alça. Vou virar o meu trabalho da direita para a esquerda. Virei o meu trabalho da direita para a esquerda. Agora aqui eu tenho o fio que vem do rolo e esse é o fio do nosso anel mágico, tá? Aqui temos o primeiro ponto, que é onde tá saindo, né, o ponto da agulha. Eu vou inserir no segundo ponto a partir da agulha. Então, aqui tá o primeiro, eu vou no segundo. Mas eu vou inserir no meio dessas correntinhas. Então, eu vou pegar somente uma alça, tá? Ao invés de pegar duas, eu vou pegar uma alça das correntinhas. Inserir aqui a agulha no meio da correntinha e vou fazer o meu primeiro ponto baixo, olha. Busquei o fio que vem do rolo, fiquei com 2 laçadas. Busco novamente o fio que vem do rolo, passo pelas 2 laçadas e fiz assim o meu primeiro ponto baixo. Essa segunda carreira, ela vai ser uma carreira de aumentos. Então, aqui nesse ponto, ao invés de fazer um só ponto, eu vou fazer 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, aqui tá o primeiro ponto, vou fazer o segundo. Fiz, então, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. No próximo ponto, na próxima correntinha, a mesma coisa. Vou pegar, inserir a agulha no meio da correntinha, buscar o fio que vem do rolo e fazer um ponto baixo. Novamente, eu preciso, é uma carreira de aumentos, então eu vou fazer aqui mais um ponto baixo no mesmo ponto de base. Insiro a agulha novamente e busco o meu fio, passo o fio novamente entre as 2 laçadas da agulha e faço o meu segundo ponto de aumento. Então, até o momento, nós já fizemos 4 pontos. 2 pontos no primeiro ponto de base, mais 2 pontos no segundo ponto de base. Agora, no terceiro ponto de base, aqui no meio, vamos fazer um ponto baixo. Um ponto baixo da mesma forma, ó. Insiro a agulha no meio da correntinha, busco o fio que vem do rolo e faço a minha laçada, tirando as 2 laçadas da agulha. Aqui é o meio do nosso trabalho. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer, fiz um ponto baixo, nós vamos fazer uma correntinha. Essa correntinha é a que vai marcar o meio do nosso trabalho. Então, agora, nesse momento, nós vamos usar o marcador na correntinha. Então, eu pego uma alça aqui da correntinha e coloco o meu marcador. Então, aqui eu sei que é o meio do meu trabalho. Vou no mesmo ponto e faço um ponto baixo. Então, notem que eu fiz aqui 2 pontos no primeiro ponto de base, mais 2 pontos no segundo ponto de base, e no terceiro ponto de base eu fiz um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo. Vamos para o próximo agora. O quarto ponto, a gente vai repetir o que fez desse lado. Então, no quarto ponto, vamos fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, fiz o primeiro. Agora, eu vou fazer o aumento. Então, fiz aqui no quarto ponto, 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base. Vou no segundo ponto e também pego, lembre-se sempre que é a segunda alça da correntinha, é uma só que você pega. Vou fazer um ponto baixo. E agora, mais um ponto baixo para continuar os nossos aumentos. E assim, a gente encerrou a segunda carreira. Vou agora fechar esse meu anel mágico, ó, eu pego essa ponta do fio aqui e vou
puxar ela para fechar, ó. Fechei o nosso trabalho, tá? Aqui é o meio do nosso trabalho. Aqui eu fiz uma correntinha, um ponto baixo e mais 4 pontos baixos. Desse lado foi a mesma coisa, eu tenho aqui um ponto baixo e mais 4 pontos de aumento. Tem sempre um aqui, ó, que ele fica um pouco escondidinho, mas ele tá aqui, tá? Na ponta. Agora, nós vamos para a terceira carreira. O que nós vamos fazer na terceira carreira? Na terceira carreira, eu vou agora, antes de eu virar aqui o nosso trabalho, eu vou fazer uma correntinha. Fiz uma correntinha, vou virar o nosso trabalho da direita para a esquerda, ó. Virei o nosso trabalho, tá? Agora, nós vamos pegar e vamos no segundo ponto a partir da agulha. Então, aqui eu tenho a correntinha que eu fiz, ó, onde sai a minha agulha. Eu vou vir aqui nesse segundo ponto. E a mesma coisa, vou pegar no meio, pegando só uma alça da correntinha, ó. Certo? Vou fazer um ponto baixo. Aqui, nesse primeiro ponto, eu vou fazer o meu aumento. Então, eu fiz um ponto baixo e um ponto de aumento. Ficando, então, com 2 pontos no mesmo ponto de base aqui no primeiro ponto. Nessa carreira, os aumentos serão somente nos primeiros pontos. Nesse primeiro ponto e no último desse lado. Quando a gente chegar aqui, vocês já vão ver como vai ser. Então, eu fiz 2 pontos de aumento, 2 pontos aqui no mesmo ponto de base, que é onde vai ficar o meu aumento dessa carreira. E nos demais pontos, eu vou fazer um ponto sobre ponto. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, eu vou fazer 4 pontos baixos aqui. Então, vou novamente no meio das minhas correntinhas, insiro a agulha e faço um ponto baixo. Vou novamente no segundo ponto, insiro a agulha no meio da correntinha e faço o meu segundo ponto baixo. Vou aqui no terceiro ponto e faço um ponto baixo. Vou aqui nesse quarto ponto e faço um ponto baixo. Agora, eu cheguei aqui no meio do meu trabalho, aonde eu fiz aquela correntinha na carreira anterior. O que nós vamos fazer aqui? A mesma coisa. Como assim a mesma coisa? A gente vai inserir a agulha no mesmo ponto, no ponto da correntinha, e pegar uma laçada e fazer um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, vou fazer agora uma correntinha, vou pegar o meu marcador, que tá aqui na carreira anterior, e colocar aqui nessa correntinha que fizemos, tá? A correntinha sempre vai ser o meio do trabalho. Agora, eu venho no mesmo ponto de base e faço um ponto baixo. Então, ficamos aqui. No primeiro ponto, nós fizemos 2 pontos, né, que teve um aumento aqui no mesmo ponto de base. Nos demais pontos, fizemos ponto sobre ponto, fizemos 4 pontos baixos. E na correntinha, fizemos um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. Agora, nós vamos repetir a mesma coisa que fizemos desse lado. Vamos fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4 pontos de base, um ponto para cada ponto de base, né? E no último, nós vamos fazer o nosso aumento. Então, eu tenho aqui um ponto baixo, o segundo ponto baixo, o terceiro ponto baixo e o quarto ponto baixo. Agora, nesse último ponto aqui, ó, que tem uma correntinha, ó, notem que tem uma correntinha aqui escondida, ó. Ela tá bem na curvinha. O que eu vou fazer? Eu vou inserir a minha agulha no meio dessa correntinha e pegar uma alça, buscar o fio que vem do rolo, fazer um ponto baixo. Como nas pontas é onde vamos fazer o aumento nessas carreiras, a gente vai inserir a agulha novamente e fazer aqui mais um ponto baixo, que é para completar o nosso aumento, certo? Então, notem aí que já tá tendo forma o nosso trabalho. Agora, nós vamos repetir
fazendo uma correntinha. Fiz uma correntinha, viro meu trabalho da direita para a esquerda e vou dar início agora à quarta carreira. O que nós vamos fazer na quarta carreira? A mesma coisa que fizemos na carreira anterior. No primeiro ponto, a gente vai fazer o nosso aumento. Então, eu insiro a agulha aqui no primeiro ponto, busco o fio que vem do rolo e faço o meu primeiro ponto baixo. Como esse primeiro ponto é um ponto de aumento, então eu vou ter que fazer mais um ponto no mesmo ponto de base. E ficando assim com 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Agora, nós vamos repetir aqui, fazendo em cada ponto, até chegar na nossa correntinha, um ponto baixo. Então, eu venho aqui no próximo ponto, faço um ponto baixo, vou no próximo, faço outro ponto baixo, vou no próximo, até chegar na nossa correntinha, ó. Fui até a nossa correntinha. Cheguei aqui na correntinha, eu tenho aqui o meu marcador, vou pegar essa alcinha e fazer um ponto baixo, uma correntinha. Pego o meu marcador, não esqueçam disso, peguem o marcador e coloquem na correntinha que vocês estão fazendo nessa carreira. Como na correntinha, a gente sempre vai repetir um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. Então, eu vou fazer mais um ponto baixo aqui. Fiz mais um ponto baixo. E fiz assim a ponta do meu trabalho. Aqui é o meio do meu trabalho, tá? Agora, eu vou fazer pontos baixos sobre cada ponto de base até chegar no penúltimo ponto. Então, eu vou lá, vamos fazer aqui ponto baixo, ó. Sempre não esqueçam pegando a alcinha, a segunda alcinha da correntinha, certo? Fiz aqui, ó, tô fazendo o meu último ponto baixo. Agora, nesse último ponto aqui, nessa última correntinha, ó, como eu sempre falo, na curva, aqui na ponta, ela sempre tá mais escondida, mas ela tá aqui. Eu vou inserir a agulha no meio dela, ó, buscar o fio que vem do rolo e fazer um ponto baixo e agora o nosso aumento. Então, são 2 pontos baixos no mesmo ponto de base nas pontas. Olha como tá ficando. Agora, vamos fazer mais uma carreira para vocês verem como vai ficar. Então, a mesma coisa, faço um ponto baixo, ó, uma correntinha, tá? Terminei aqui o aumento, faço uma correntinha, viro o meu trabalho da direita para a esquerda e vou agora inserir a agulha no segundo ponto a partir da agulha. Então, esse aqui é o meu primeiro, ó, onde tá saindo o fio, e esse é o segundo. Vou inserir a agulha aqui na segunda alça da correntinha e buscar o fio que vem do rolo fazendo um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, como sempre, o aumento sempre é feito nas pontas. Vou fazer aqui mais um ponto baixo, ficando assim com 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Agora, nós vamos repetir a mesma coisa que fizemos na carreira anterior. Vamos fazer ponto sobre ponto. Em cada correntinha aqui, eu vou fazer um ponto baixo até chegar novamente aqui na minha correntinha. Então, eu venho aqui, faço um ponto baixo, ó, vou fazendo até chegar lá na correntinha. Então, aqui é ponto sobre ponto, tá? Ou ponto sobre o mesmo ponto de base, como algumas pessoas gostam de dizer. Cheguei aqui, vou agora inserir aqui na minha correntinha a agulha e fazer um ponto baixo. Faço agora uma correntinha, pego o meu marcador, coloco ele na correntinha que acabamos de fazer e vamos agora fazer um ponto baixo no mesmo ponto de base, ó. Então, aqui onde tem a correntinha, sempre vai ser um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. Agora, para fazer essa lateral aqui, nós vamos repetir o mesmo que fizemos desse lado. Ponto sobre ponto, até chegar na penúltima correntinha, tá? Então, eu faço aqui, vocês fazem aí. E vamos já
para a próxima carreira, ó. Fiz aqui os meus pontos sobre ponto, né? Agora, cheguei aqui no meu último ponto, a mesma coisa. Busco ele aqui, ó, porque ele sempre tá escondido, ó. Aqui tem uma correntinha. Vou pegar uma alça desse ponto e fazer um ponto baixo. Como é um ponto de aumento, vou fazer 2 pontos no mesmo ponto de base. E assim, eu encerrei mais uma carreira. Encerrei assim a 5ª carreira, certo? Então, notem aí que ele vai tomando forma. Aqui é o meio do nosso trabalho e as laterais são sempre iguais. Agora, vocês vão fazer até a carreira 11, repetindo o mesmo processo que fizemos aqui. Quando chegar na carreira 12, nós vamos fazer juntos, tá? Então, eu vou fazer o meu aqui e vocês façam o de vocês, tá bom? Estou chegando aqui ao final da minha 11ª carreira. Estou fazendo os pontos de aumento aqui. Terminei os pontos de aumento, faço uma correntinha, viro o meu trabalho e vou continuar aqui. O começo é igual às carreiras anteriores, tá? Minha correntinha tá aqui, vou no segundo ponto e faço 2 pontos no mesmo ponto de base. Aqui tá o nosso aumento da carreira 12. Agora, nós vamos fazer até chegar na nossa correntinha, ponto sobre ponto, da mesma forma que fizemos nas carreiras anteriores, tá? Eu vou fazer aqui e vocês seguem fazendo o de vocês aí. Chegamos aqui na nossa correntinha, tá? Tá aqui o nosso marcador e a nossa correntinha. O que nós vamos fazer aqui? Um ponto baixo, né? Na correntinha que vocês fizeram na carreira anterior. Só que agora, ao invés de fazermos uma correntinha, nós vamos fazer 6 correntinhas. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Venho aqui no mesmo ponto de base, faço um ponto baixo, desculpa. Fiz um ponto baixo. Então, aqui, aonde a gente tinha feito uma correntinha na carreira anterior, nós fizemos um ponto baixo e 6 correntinhas e um ponto baixo novamente. Agora, nós vamos seguir, fazemos ponto baixo até chegar aqui ao final. No último ponto, vocês fazem um aumento como de costume, como feito nas carreiras anteriores, tá? Então, vamos lá. Então, cheguei aqui ao final, pego aqui, ó, a última correntinha que tem aqui e faço 2 pontos baixos no mesmo ponto, nosso ponto de aumento. E assim, a gente terminou a 12ª carreira, olha. Agora, nós vamos fazer um acabamento em toda essa lateral. Mas antes, nós vamos arrematar esse fio. Como nós vamos fazer isso? Tirar minha agulha daqui, vou pegar minha agulha de tapeceiro, vou colocar o fio na agulha, vou botar aqui que tá queimando. Coloquei aqui o meu fio na agulha, eu vou inserir a agulha aqui entre os pontos, ó, tá? Você vai inserindo aí entre os pontos pra arrematar esse fio. Vamos esconder ele aqui. Procurem não pegar o meio do fio, tá? Porque se pega o meio do fio, acontece isso, ele vai
ficando difícil de passar, porque a agulha às vezes acaba sendo grossa. Então é bom vocês pegarem o ponto, ó, passar por baixo do ponto que fizeram, sem pegar o meio do fio, porque senão ele começa a desfiar também. Passei aqui, tá? Já tá bem preso o meu fio. Então, o que que eu vou fazer? Vou cortar esse excesso de fio, ó. Cortei esse excesso de fio. Vou agora queimar essa ponta. Aqui, ó, tá a minha ponta desse fio. Como ele desfia, eu preciso queimar. Então, eu pego o isqueiro, encosto aqui nas pontinhas e escondo ele dentro dos pontos, ó. Notem que vocês nem percebem que o fio tá preso aqui dentro. Agora, nós vamos pegar e por toda essa volta, até chegarmos aqui, né, na nossa alcinha, fazer pontos baixos. Então, vamos lá ao início. Aqui eu finalizei com meus pontos de aumento. Eu vou vir aqui, ó, no mesmo ponto e fazer mais um ponto baixo. Fiz mais um ponto baixo para fazer essa curvinha aqui. E venho aqui no próximo ponto, ó. Faço um ponto baixo. Venho aqui, ó, nesse outro buraquinho, nesse próximo ponto aqui, onde tem um buraquinho. Outro ponto baixo. Outro ponto baixo. E assim vou fazendo, tá? Vocês vão fazer pontos baixos por toda essa base aqui. Vai, quando chegar aqui, a mesma coisa, vão subir e fazer pontos baixos até chegar aqui. Quando chegar aqui, nós voltamos. Vou fazendo o meu e vocês façam de vocês, tá? Tô chegando aqui, ó, no nosso meio do trabalho, né? Onde tem as nossas correntinhas. Então, fiz aqui o último ponto baixo antes da nossa alcinha. Essa alcinha aqui a gente tem aqui no cachepô, que é pra pendurar ele. Então, vamos lá. Agora, aqui, nessas 6 correntinhas que nós vamos fazer, nós vamos colocar aqui dentro 6 pontos baixos, tá? Então, vamos lá. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos, tá? Venho aqui no próximo ponto e faço um ponto baixo. Aqui, ó. E assim, eu vou fazer pontos baixos até chegar aqui no final. Um detalhe importante que eu acabei esquecendo de falar para vocês aqui quando a gente começou essa carreira de acabamento com pontos baixos. Aqui nessa carreira de pontos baixos, a gente pega as 2 alcinhas, tá, gente? As 2 alcinhas da correntinha. Então, vamos até o final, as 2 alcinhas. Eu esqueci de mencionar isso no início ali. As outras carreiras a gente só pegava uma alcinha, né? Agora, nessa última carreira de acabamento, só com pontos baixos, vocês têm que pegar as 2 alcinhas da correntinha, tá? Não esqueçam isso. Me desculpem aí que eu acabei esquecendo de falar pra vocês, mas ainda nessa carreira aqui, se caso vocês tenham feito só em uma alcinha, dá pra corrigir, tá? Me desculpem mesmo. Bom, chegamos aqui ao final dessa carreira, tá? Faço mais um ponto aqui pra dar aqui, a formar o nosso triângulo. E assim, está pronta a parte que tínhamos que tecer. Agora temos que montar. Aqui, notem que temos o ponto baixo, né, que fizemos aqui. E aqui desse lado, ele tem esse acabamento,
que seria o lado correto do ponto baixo, né? O avesso do ponto baixo, ele é assim, ó. Notem que ele tem esses anéisinhos aqui, ó, por trás. Então, essa seria o avesso do ponto baixo. Então, para o nosso trabalho, a gente vai, à frente do nosso trabalho, né, no caso aqui, pra gente montar ele, vai ser essa, tá? Aonde tá essas alcinhas dos pontos baixos, que seria o avesso do ponto baixo. Agora, antes da gente começar a fechar o nosso trabalho, vamos medir aqui para vocês terem uma ideia do tamanho que ficou. Esse triângulo aqui, ele ficou com a medida de aproximadamente 33 centímetros, tá? E de altura, ele ficou com 20 centímetros, mais ou menos. Essa medida, ela é uma medida, assim, que pode variar muito. Por que pode variar muito? Porque vocês podem estar usando um fio diferente do que eu estou usando, uma agulha de uma outra numeração. E no caso também, envolve também a tensão do ponto de vocês. Tem pessoas que têm um ponto muito apertado, tem pessoas que têm um ponto um pouquinho mais frouxo, e isso faz com que o trabalho tenha alteração no tamanho. Então, não é uma regra esse tamanho que fizemos aqui, tá? Pode ter uma alteração, ou para mais ou para menos. Agora, aqui, nós vamos pegar esse fio aqui, ó, e medirmos 40 centímetros. Então, nós vamos pegar aqui, ó, terminamos o nosso ponto, vamos medir a partir daqui 40 centímetros, olha. 40 centímetros, deixar umas medidas mais de 40 a 45 centímetros. Vou vir aqui e cortar o nosso fio, ó. Cortei o nosso fio, já queima a pontinha dele, do rolo também, porque esse fio aqui, ele desfia muito fácil. Muito fácil. Então, vamos lá. Aqui, vou puxar aqui, ó, o meu fio. E bom, vamos agora montar o nosso cachepô, tá? Já acertei aqui, ó, o lado correto do ponto baixo, vai ficar aqui, né? Para as costas aqui, no caso, virado para mesa. Vamos pegar essa aba aqui e colocarmos aqui, ó, aqui tá o meio do nosso trabalho. Vou colocar aqui mais ou menos nessa quarta carreira, ó, 1, 2, 3, 4, essa quarta carreira que tá marcando bem o relevo, na verdade ela é a 8ª carreira. Aqui, vou pegar essa ponta aqui e vir até aqui. Notem que temos aqui três camadas, né, do nosso fio, para fazermos esse Vzinho aqui, ó, certo? Agora, nós vamos pegar a nossa agulha aqui de tapeceiro, essa agulha, e vamos começar a fechar aqui o fundo do nosso, montar o nosso cachepô. Então, aqui tá o fio que saiu, né, do último ponto que nós fizemos. Eu vou pegar a minha agulha e pegar a alcinha dessa parte aqui do meio, ó, que tá aqui, e a alcinha aqui de trás, ó. Então, notem que eu tô passando aqui, ó, pelas duas alcinhas, olha. 1, 2. Fiz isso, vou puxar o meu fio todinho lá pra trás, ó. Puxei o meu fio todinho lá pra trás e já comecei a prender o meu cachepô. Venho aqui no próximo ponto, ó, ele saiu daqui. Eu vou fazer uma costura aqui de vai e vem. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou inserir a minha agulha no próximo ponto, pegar a próxima alcinha aqui, ó, as duas alcinhas aqui dessa dobra do meio e pegar o próximo ponto. Peguei aqui e vou puxar a nossa agulha, ó. Peraí que ela ficou presa aqui. Puxei a nossa agulha. Agora, eu venho aqui na próxima, ó, saí aqui, eu vou vir aqui na próxima, vou pegar um do meio e também vou pegar o último. Vou passar o nosso fio
Saí aqui atrás, vou vir no próximo, pego a primeira alcinha, depois vou pegar a segunda alcinha, a segunda alcinha que eu falo, da segunda dobra que tem aqui no meio, dessa dobra do meio, e vou vir na próxima. Fiz aqui, vou fechando aqui a minha costura. Venho aqui no próximo ponto, na próxima correntinha, pego a próxima e vou assim fazendo até o final, tá? Isso é uma costura de vai e vem, logo vocês vão entender por quê. Venho aqui no meio, pego uma de cada e saio aqui na frente. Mais uma vez, venho, ó, ele saiu aqui, vou pegar no próximo ponto, vou pegar a próxima correntinha também do meio e a próxima aqui de trás. E vou puxar o meu fio. Puxei o meu fio, venho na próxima, pego também a mesma coisa, a próxima aqui do meio e venho aqui e puxo o meu fio. Venho aqui, ó, e continuo fazendo pontos, ó, pego aqui a alcinha, as duas alcinhas da parte da frente, e assim eu vou fechando o meu trabalho, tá? Cheguei aqui no final, como eu falei pra vocês, é uma costura de vai e vem, vocês vão voltar agora. Todo o caminho novamente, fechando, passando por onde vocês não passaram. Notem que aqui, ó, temos, deixa eu pegar aqui uma outra agulha, aqui temos, olha, saímos do ponto aqui, aqui a gente tem uma alcinha do ponto que passou, né? Porque o ponto, estamos fazendo uma costura de vai e vem, então, eu vim até aqui, agora eu vou voltar. Agora, eu vou inserir aqui, ó, a minha agulha no próximo ponto, vou passar aqui entre o meio, tá? Passei entre o meio e vou sair aqui na frente, olha. Então, assim, é uma costura simples de vai e vem. Se vocês vão inserindo aí nos buraquinhos que vocês não passaram. E assim vai fechando a costura, ó. Vai fechando as argolinhas aqui, vai ficando tudo igual. Fechei aqui, a mesma coisa. E vamos finalizando, ó. Aqui também. E aqui eu cheguei ao final do meu trabalho. Cheguei aqui ao final. Tá? Vou arrematar esse fio. Como que eu vou arrematar esse fio? Da mesma forma que eu arrematei aquele fio lá de quando começamos o nosso anel mágico. Venho aqui entre os pontos, vou prender no meu fio, ó. Vou prendendo ele aqui, até chegar assim, num ponto que vocês se sentem seguras que o trabalho de vocês não vai desmanchar, entendeu? Então, já escondi bem o fio, ó. Agora, eu vou fazer o quê? Vou arrematar esse fio. Como que eu vou arrematar esse fio? Eu posso jogar ele aqui pra trás, ó. E arrematar por dentro, né? Ó. Venho aqui. Passo aqui mais por uns 2 pontos aqui. Venho. Mesma coisa, corto o meu fio, ó. Corto o fio. Pego aqui a pontinha aqui, ó. Queimo essa pontinha. E escondo entre os fios aqui, ó. Aí ele não vai desmanchar, tá? Olha, e assim ficou pronto o nosso cachepô, tá? Ajeitem ele aí, tá? O fio de malha, o fio de poliéster, ele precisa que vocês, conforme for fazendo, vão ajeitando, porque senão a peça fica torta, tá? Vou colocar aqui o nosso vasinho, pra vocês verem como ficou. Olha como ficou bonito, né? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam, compartilhem. Se não se inscreveram ainda no nosso canal, se inscrevam. E não esqueçam de ativar o sininho, porque assim, sempre que postarmos vídeos novos, logo você já receberá a notificação.
Muito obrigada e até o próximo vídeo.